bem? Essa é a nossa quarta aula, né, de Fundamentos Elétricos, e nesta aula vamos trabalhar um pouquinho a lei de Kirchhoff, né? Mais precisamente a lei das tensões, tá? Aplicar essa lei em um circuito elétrico, em uma malha elétrica, para poder extrair as informações de corrente e tensão nos elementos, tá? Vamos para a aula. Bom, antes de entrarmos propriamente na lei das tensões de Kirchhoff, né, vamos relembrar algumas terminologias utilizadas em circuitos elétricos, né? A primeira delas, o nó. O que é o nó, né? O nó é o ponto no circuito elétrico que estão ligados um ou mais elementos do circuito. Ok? Então perceba que nesse circuito elétrico que nós temos aí apresentado, nós temos 6 nós, né? Que nesses pontos estão ligados um ou mais elementos do circuito, ok? Então essa é uma terminologia que é muito utilizada, né? O nó no circuito elétrico. Nós temos o chamado de nó essencial, né? O nó essencial ele difere do nó normal pelo fato de que ele tem 3 ou mais elementos ligados num ponto só, né? Perceba o nosso circuito que o nó B e o nó E são nós essenciais, porque ele tem 3 ou mais elementos ligados em um único ponto, ok? Então nós temos o nó e o nó essencial, né? Uma terminologia importante é o conceito de malha elétrica, né? O que é malha elétrica? Então é um caminho fechado em que o último nó coincide com o primeiro, ok? Malha elétrica é um caminho fechado em que o último nó coincide com o primeiro, né? Nós temos aí 2 malhas no circuito, né, apresentado para vocês, ou seja, o último nó sempre coincide com o primeiro, ok? É uma malha fechada, né? Muito bem, e a lei das tensões de Kirchhoff, chamada de LKT, né? Kirchhoff estudou circuitos elétricos e ele definiu como, né? Uma lei das tensões dele, que a soma das tensões em uma malha será sempre nula, ou seja, será sempre igual a zero, né? Portanto, se eu equacionar uma malha e igualar ela a zero, né, somando as tensões, eu estou definindo naquela malha corretamente as tensões e consigo encontrar as correntes através dessa lei, né? Como forma de análise, para a gente perceber as correntes nessa malha, podemos perceber o seguinte, olha só, a corrente I1, ela percorre R1, né? Ok? Então a corrente que sai da fonte é I1. Então em R1 eu tenho I1, ok? Em R3 e R4 eu tenho a corrente I2, eles estão em série, a corrente é a mesma, a corrente é I2 para R3 e R4. Mas em R2, né, em R2, ok, a corrente ela é parte de I1, né? Quando a corrente I1 chega no nó A, ela vai se dividir, um pouco vai para R3 e R4 e um pouco vai para R2. Portanto, a corrente R2 será I1 menos I2, ok? Importante entender como se divide a corrente quando chega em um nó, né? Por isso que é importante o conceito de nó, né? Muito bem, se eu aplicar a LKT, né, a lei de Kirchhoff das tensões, eu consigo encontrar a equação, né, que define a malha, né? Então, a equação das malhas, se eu tenho 2 malhas, eu vou ter 2 equações nesse circuito elétrico, e eu consigo, através dessas equações, encontrar corrente e tensão em cada elemento do circuito, né? Uma das primeiras coisas que eu devo fazer para mim poder encontrar as equações é definir um sentido para a corrente. E como regra, sempre definimos o sentido horário para a corrente, né? Com o sentido horário eu consigo então agora aplicar LKT, a lei das tensões de Kirchhoff, e achar a equação da malha. Olha só. Então vamos encontrar a equação das malhas. Vamos primeiro encontrar a equação da malha 1, né? Malha 1. Bom, a corrente vai circular na malha no sentido horário. Eu tenho que somar as tensões dessa malha. O que é tensão? Tensão é corrente vezes resistência. Portanto, I1 que multiplica R1 é uma tensão, ok?
Vamos somar com I1, que multiplica R2 também, é outra tensão, né? R2 é um resistor compartilhado, eu tenho a tensão da malha 1, mas eu tenho a tensão da malha 2 que é contra ela, né? Então eu tenho que descontar quando eu faço a equação da malha 1. Então menos I2 vezes R2. O sinal da corrente, a corrente circulando no sentido horário, ela chega no polo negativo da fonte. Então eu faço menos V1, porque está no polo negativo. Isso é igual a zero. Está aí a equação da malha 1. Posso arrumar isso, né? Como eu tenho I1 em R1 e I1 em R2, eu posso evidenciar I1 e fazer R1 mais R2. Fica melhor a equação, né? Isso menos, vamos lá, menos I2 vezes R2. E olha só, o V1 está como negativo e ele é um valor inteiro quando eu for calcular. Então eu posso passar ele para o outro lado da igualdade e fica isso aqui, ó. Essa é a equação da malha 1, ok? Vamos agora fazer a equação da malha 2, né? Então vamos lá, equação da malha 2. Estou aplicando LKT, né? A lei de Kirchhoff das tensões. A malha 1, eu olhando a corrente 2, eu tenho I2, né? Vezes o R3, é uma tensão, né? Mais I2 vezes o R4, é também uma tensão, mais I2 vezes o R2 é uma tensão, e eu tenho que descontar agora a tensão que está contra da malha 1, então menos I1 vezes R2, que é igual, não tem nenhuma fonte na malha 2, então isso é igual a zero, ok? Vamos arrumar essa equação. Olha só, I2 está comum em 3 resistores, então eu posso fazer I2 vezes, né, R3 mais R4 mais R2. Isso aqui menos I1 vezes R2, que é igual a zero. Está aí a equação da malha 1 e equação da malha 2. Equação da malha 1 é essa daqui, né? Vamos até evidenciar ela com a letra branca. E equação da malha 2 é essa aqui. Perceba que eu estou somando tensões, né? São tensões que eu estou somando. Corrente vezes resistência e a tensão. Ok? Bom, para resolver, né, as equações, né, que nós extraímos das malhas, aí eu posso utilizar alguns métodos matemáticos existentes já, né? Nós vamos ver aqui nessa aula 3 métodos que são utilizados. Então, nós vamos ver primeiro, resolver o exercício pelo método da substituição, né, das equações. Depois vamos resolver o mesmo exercício, mas mudando o método, usando o método por eliminação. Depois vamos resolver o mesmo exercício, mas usando o método de Cramer, né, para que vocês possam ver os 3 métodos e ver qual é o que vocês acham mais adequado para vocês, porque os 3 chegam no mesmo resultado, né? São apenas métodos diferentes de chegar ao mesmo objetivo. Ok? Vamos então no primeiro método, né? Utilizar aí para resolver o sistema de equações de 2 malhas. Vamos utilizar o método de substituição, né? O primeiro passo em todos os métodos é achar a equação da malha. Vamos começar pela malha 1. Bom, analisando a malha 1, eu tenho o resistor 1 com 2 ohms, o resistor 2 com 4 ohms e uma fonte de 10 volts. Então eu posso fazer direto, né? Ou seja, eu tenho a primeira tensão, que é I1 vezes a soma dos 2 resistores, vezes 6. Já estou somando os 2 já, tá ok? Lembra que eu tenho que descontar a resistência da outra malha no resistor compartilhado, que é R2. R2 está na malha 1 e está na malha 2. Como eu estou fazendo a equação da malha 1, eu tenho que descontar a tensão da malha 2. Então, I2 vezes 4, que é R2. Bom, eu ia fazer agora menos a fonte, menos 10. Mas eu posso colocar essa fonte do outro lado da igualdade já e deixar ela positiva lá, ó. Pronto. Está feita a equação da malha 1. Vamos fazer a mesma coisa na malha 2, olha só. I2, né, vezes. Quantos resistores tem na malha 2? Tem 3. Tem o R3, R4 e R2. Então tem 1 do R3,
3 do R4 e 4 do R2. Então, 1 mais 3, 4, com mais 4, 8. Lembra que eu estou fazendo da malha 2, eu tenho que descontar a tensão da malha 1. Então, menos o I1 vezes o R2, que é 4. Não tem fonte, essa malha é igual a 0. Então, aí está a malha 2. E aí está as equações da malha 1 e malha 2, ok? Fazendo as equações, então agora nós vamos trabalhar as equações com o método da substituição, ok? No método da substituição, o que se busca, na verdade, é substituir um dos termos da equação, para que eu tenha nessa equação apenas uma variável. O que nós vamos fazer aqui, então, é substituir I2 na equação da malha 1. Para mim fazer isso, eu tenho que primeiro isolar I2 na equação da malha 2. Vamos lá, vamos isolar I2. A equação da malha 2 é I2 vezes 8, menos I1 vezes 4 igual a 0. Então, para me isolar o I2, eu tenho o I, I2 vai ser igual. Eu posso passar todo o termo, menos I1 vezes 4, para o outro lado da igualdade, vai ficar positivo. Então, vai passar como I1 vezes 4. E o 8 que multiplica I2, eu posso passar dividindo. Pronto, eu isolei, então, está isolado I2. Ok? I2 para mim agora é I1 vezes 4 sobre 8. Agora eu posso substituir o I2 da malha 1 por esse termo, Vamos lá, olha só. Vamos fazer aqui, Então agora vai ficar I1, a malha 1, I1 vezes 6, menos, no lugar do I2 agora, vai todo esse termo aqui, no lugar do I2, olha só, vamos colocar ele aqui, tá ali, vezes o 4 que é da malha 1 ainda, isso é igual a 10, Agora ficou muito fácil, olha só, I1 vezes 6, eu posso multiplicar aqui, 4 vezes 4, posso fazer isso, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 4 é 16, eu divido por 8, é 2. Então, 4 vezes 4, 16, dividido por 8 é 2. Então, aqui vai ser igual a menos I1 vezes 2. Isso é igual a 10. Posso evidenciar I1 agora, nós aprendemos isso, I1 vezes 6 menos 2. Eu tenho I1 e 6, I1 vezes 2, eu posso evidenciar. Isso é igual a 10. Então, I1 vezes 6 menos 2, 4, igual a 10. Posso agora, então, passar o meu 4 dividindo 10. Vamos só pegar isso aqui e ficar certinho, olha só. Então, vai ficar esse formato. Aqui fica o 10, e eu passei, então, o 4. Vamos fazer aqui. Passei, então, o 4 dividindo, eu vou ter uma corrente de 2,5 ampere. Está aí o I1, Então, a corrente I1 desse circuito é 2,5 ampere. Tá, mas a I2? É só agora substituir esse I1 em alguma das equações. Vamos usar a equação da malha 2 e vamos achar I2, olha só. Então, I2 vezes 8, menos, agora eu coloco o I1 que eu achei, menos 2,5, que multiplica o 4, que é igual a 0. I2 vezes 8, menos 4 vezes 2,5 é 10, que é igual a 0. I2 vezes 8, vou passar o 10 para o outro lado da igualdade, ele passa positivo, é igual a 10. E agora, I2 é igual, vou passar o 8 dividindo, então, o nosso 10. Então, aqui fica 10 sobre 8, que é igual a 1,25 ampere. Está aí resolvido as duas correntes, I1 e I2. Composto dessas correntes, então eu posso achar a tensão em cada resistor, porque tensão é corrente vezes resistência. Então, olha só, a corrente no resistor R1 é 2,5. A corrente no resistor 3 e 4 é 1,25.
E a corrente no resistor 2 é 2,5 menos 1,25, né? Ok? Método da substituição, tá bom, pessoal? Bom, o método por eliminação, né, como o próprio nome diz, eu vou tentar eliminar, né, um termo para que eu consiga encontrar a corrente, né? Para isso eu posso realizar a soma das equações. Mas para que eu possa somar, eu tenho que fazer um arranjo nas equações que os termos fiquem na mesma posição, né? Vamos fazer para vocês verem, olha só. Equação. Aqui eu tenho a equação malha 1, né? E aqui eu vou ter a equação malha 2. Equação malha 1, eu tenho I1 vezes 6, né? Eu tenho menos I2 vezes 4, que é igual a 10. Né? Na malha 2, eu vou ter que posicionar, né, o I1 na mesma posição que está na malha 1. Então, na malha 2, eu tenho menos I1 vezes 4. Então, eu vou ter menos I1, né, que multiplica o 4. Né? E eu tenho o I2, né, que é o I2, que multiplica o 8, né, igual a 0. Então, eu não mudei de posição, né, eu não alterei a equação, eu só alterei a posição dos termos. Isso não muda a equação, ok? Muito bem, se eu somar agora os termos, ó, 6 mais 6 positivo com 4 negativo, vai ficar 2 positivo. Então, não consigo eliminar I1. 4 negativo com 8 positivo, fica 4 positivo. Não consigo eliminar I2. Então, eu posso usar uma regra matemática que diz o seguinte. Se eu multiplicar uma equação, os dois lados da igualdade, pelo mesmo valor, ela é uma equação ainda válida, né? Então, eu vou multiplicar a equação 1 por 2. Por quê? Eu quero transformar o menos 4 em menos 8 e zerar essa soma aqui. Né? Então, vamos lá. Ó. Então, vamos de novo. Equação malha 1, né? Eu tenho I1 vezes 2 vezes o 6, né? 12. Né? Eu tenho o menos I2 vezes 2 vezes o 4, eu tenho 8. Né? Tem que multiplicar toda a equação, os dois lados. Tá? 2 vezes o 10, eu tenho 20. Então, multipliquei a equação 1 inteirinha por 2. A equação 2 é só repetir, né? Equação malha 2, né? Eu tenho menos I1 vezes 4, né? Eu tenho I2 vezes 8, que é igual a 0. Agora eu posso somar as equações, olha só. Se eu somar 12 positivo com 4 negativo, eu vou ter I1 vezes, vai sobrar 8, ok? Vamos para o I2. I2 vezes, se eu somar menos 8 com 8, dá 0. Né? Isso é igual a 20. Com 0, eu vou ter 20. Perceba aqui ó, que I2 vezes 0 é 0. Então, esse termo eu eliminei. Esse termo não existe mais. Então, eu posso dizer agora que I1, né, vezes 8, né, ele é igual a 20. Olha que facinho que ficou agora, né? Posso isolar o I1, né? I1, olha, isolo ele, deixo o 20 lá e passo, então, o 8 dividindo. Aqui está. Né? 20 dividido por 8, eu vou encontrar o que nós conhecemos, que é 2,5 ampere é a corrente. Tá aí, tá, pessoal? Para achar agora a corrente I2, né, eu posso utilizar, substituir o 2,5 lá na equação e achar, né? Mas essa é uma forma também de fazer, eu eliminar um termo através da soma das equações, ok? O
método de Cramer, né, também é muito utilizado para circuitos elétricos, né, tanto para encontrar correntes elétricas como para achar a função de transferência do circuito, né. É o método das matrizes, né, em que eu tenho que formar com as duas equações uma matriz, né. Vamos lá, olha só. Eu tenho malha 1, eu tenho malha 2. Na malha 1 eu tenho o I1, né, e tenho o I2, ok? E aqui na matriz eu vou colocar os valores, né. Então, o I1 da malha 1 é 6, a equação, né? Na equação da malha 1, o I2 é menos 4. Nós podemos ir agora para a malha 2. A malha 2, o I1, olha lá, é menos 4. E o I2 é 8, né? A igualdade da malha 1 é 10 e da malha 2 é 0. Então, daí eu montei o meu sistema de sisteminha de equações numa matriz 2x2, né? O primeiro passo para resolver uma matriz 2x2 é encontrar o que nós chamamos de determinante da matriz, né? Determinante da matriz nada mais é, né, do que eu multiplicar cruzado, então vai ficar 6, né? 6 vezes 8, né, menos o menos 4 vezes o menos 4. Né? Isso aqui vai ser igual, né? Vamos resolver, olha só. Vamos fazer aqui direto, aqui, ó. 6 vezes 8 menos 4 vezes menos 4. Não esquece dos sinais, né? 32. Então, o determinante dessa matriz é 32. Agora eu posso encontrar as correntes, né? Vamos encontrar I1. Já sabemos que 1 é 2,5, nós encontramos através dos outros métodos, né? De novo, vamos montar nossa matriz aqui agora, né? Eu tenho I1 e I2. Vamos montar aqui. Eu vou pegar aqui I1 e I2. Está aqui, né? Bom, como eu quero achar I1, no lugar dos valores de I1, eu vou colocar o valor da igualdade. Então, no lugar de 6 agora, vai ficar o 10. E no lugar do menos 4 vai ficar o 0, porque eu quero achar o I1. O I2 continua igual, menos 4, né? E 8. Como é que eu faço? Faço a multiplicação cruzada, né? Subtraio e divido pelo determinante. Então vai ficar a seguinte forma, ó. 10 vezes 8, multiplicando cruzado, né? Menos, subtraio a outra multiplicação, menos 0 vezes 4, vezes menos 4, né? Ok? Isso aqui eu tenho que dividir pelo determinante, que é 32. Aí está, olha só. Se eu resolver isso, é para dar os 2,5. Vamos resolver? Olha só. Vamos lá. Então, eu tenho 10, né, vezes 8, menos o 0 vezes 4, isso dividido pelo 32 é para dar o 2,5. Está aí. 2,5 amperes é a corrente 1 que nós já sabíamos. Se eu quisesse achar o I2, então eu colocaria o 10 e o 0 no lugar do menos 4 do 8. Eu acharia o I2. Tá? É uma forma também de fazer que vocês podem utilizar para analisar circuitos. A regra de Cramer. Ok, pessoal?